meu irmãozinho, minha irmãzinha, encontramos pessoas sinceras que procuram a maneira que a sua religião e tradição lhe ensinaram, fazer a vontade de Deus. Oram, rezam, né? Com frequência, participam de todos os eventos segundo a doutrina de sua religião, praticam solidariedade, etc, etc. Como Deus lê o coração e não os atos, então, olha, Ele sabe da boa intenção dessas pessoas. E logo, é grande a possibilidade de participarem do rebanho de eleitos ao reino eterno. Olha o que Jesus disse, está no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 16, ele disse o que era: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregá-las, tá? E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, tá? Porém, todos os que tiverem o acesso aos verdadeiros propósitos de Deus para conosco, tiverem a oportunidade de conhecer e obedecer a santa palavra e desprezaram, até distrataram e zombaram de quem tentou alertar de que nada adiantará todo o seu esforço em pensar estar agradando a Deus, seguindo instrução de homens. Olha, tanto que o Pai Santíssimo nos adverte, nas mais de 100 passagens bíblicas, de que muitos seriam enganados por catecismos inventados por homens. E não é que o que vemos aí escancaradamente hoje. Eis aqui, eu vou dizer para vocês, algumas passagens. Olha, já em Jeremias, tá? Um pouquinho antes de Jesus, ele escreveu capítulo 17, versículo 5, ele escreveu: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Davi escreveu, Davi, lá no templo dele, ele escreveu para aqueles que obedecem verdadeiramente a Deus, tá bom? Ele escreveu, no Salmos 20, versículo 7, ele escreveu: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ainda Davi, no capítulo 118, versículo 8, ele diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Ainda em Salmos 146, versículo 3, ele escreveu o quê? Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Ele se refere a quem? Autoridades eclesiásticas, padres, pastores, tantos. Meu irmãozinho, vou reforçar, não é não confiar literalmente, mas ouça, como eu costumo dizer, ouça teu pastor, ouça teu padre, ouça teu vizinho, mas confira aqui a verdadeira palavra de Deus. Você pode estar sendo levado para o fogo, tá bom? Olha, Tiago, já parte lá para o final da Bíblia, Novo Testamento, Tiago 4, verso 14, ele disse o que? Devemos ser cautelosos ao confiar em homens, pois suas promessas são passageiras e muitas vezes incertas. A única promessa que nunca falha é a de Deus. Não é o que eu vivo dizendo, irmãozinhos? Olha, Jesus, 8,32, ele disse o que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A busca pela verdade é essencial para discernir em quem devemos confiar. E como vocês viram, devemos confiar somente na verdadeira palavra de Deus, que é eterna e inexorável, ao invés de confiar em catecismo, muitos inclusive contrários aos principais destaques das verdades das Santas Escrituras. Veja o que disse Pedro e demais apóstolos no Atos 5:29. Pedro, viu? São Pedro. Ele disse, olha, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Gente, eu pergunto, por que logo Pedro, tido como patriarca do catolicismo romano, desmentiria a si próprio? Iria, por exemplo, permitir que fossem corrompidos os mandamentos de Deus e que fosse criada uma doutrina paralela com sacramentos e costumes contrapondo a santa verdade de Deus? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, acorda! Pedro foi eleito após a sua morte como bispo romano por homens,
sem nada absolutamente tendo a ver com o desejo dele próprio. Assim como não conta com a santa bênção do alto, uma vez que atropelaram as determinações de Deus, pois com o Pai Santíssimo não se brinca. Portanto, meu irmãozinho e minha irmãzinha, você que é fiel à Igreja Católica Romana, procure conhecer a verdadeira palavra de Deus e verá que tem sido enganado, enganada por toda a sua vida e que ainda tem tempo para despertar. Como sempre eu advirto, acorde enquanto é tempo, salve a sua alma, se é que isso lhe interessa. Em nome de Jesus, amém.